em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos estudar essa terceira exortação contra a apostasia. Precisamente essa exortação, ela inicia aqui no versículo 11 do capítulo 5 e vai até o capítulo 4, versículo 13. Então, toda essa porção compreende aquilo que nós entendemos ser esta terceira exortação nessa epístola. Eu vou repetir aqui a leitura, especialmente no versículo 11, para vocês perceberem a tônica dessa exortação. Acerca, acerca deste assunto que foi tratado, temos muito o que dizer e difíceis de explicar, visto que vos tende tornado tardios em ouvir. Esse é o problema nosso. Nós não ouvimos mais. O ouvir aí é ouvir com o coração o outro primeiro. Porque quem não ouve o outro, quem não ouve a mulher, quem não ouve o marido, quem não ouve o filho, quem não ouve o amigo, de coração, não por interesse, sendo cristocêntrico, não egocêntrico, procurando o amor ágape, não amor homem e mulher, amor pais e filhos. Olha que a gente tem esse amor, a gente começa a caminhar para a possibilidade, caso não tenha nascido de novo, de nascer de novo. Teu espírito vivificado. E aí então, deixar-se guiado pelo Espírito Santo. Eu vou repetir isso, porque a Bíblia, apesar de rica em eventos, todos eles têm um único objetivo: é Cristo. De cabo a rabo é Cristo. A nossa única finalidade ao passar pelo mundo é edificar Cristo em nós. É ter uma vida celestial, uma vida espiritual. A nossa finalidade não é essa passagem, mas é a vida eterna. E ele estava dizendo que é tardio escutar, é o que eu estou querendo dizer e reforçar. Nós não escutamos. E se a gente não escuta o outro, escutar o outro não significa que a gente concorda ou discorda. Não. Escutar com amor. Procura entender o que a pessoa quer dizer. Sabe por quê? Porque nesse diálogo vai entrar o Espírito Santo. Só se tiver uma audição com amor. A audição, porque estou de passagem por aqui, vim com interesse, bater o ponto, fazer porque eu sou obrigado. Senhores, na vida, ou nós fazemos tudo por amor, tudo por amor, ou nós vamos para o inferno. Deus, nosso Criador, o nosso Pai Celestial, ele deseja isso, que a gente seja imagem e semelhança de Cristo. Para ser imagem e semelhança de Cristo é o amor. Deus é amor. Então, tardios em escutar. Pois devendo já ser mestre, em razão do tempo, tendes ainda necessidade que alguém. Então, essa história da maturidade, né, que é o que ele vai falar, e a maturidade, ela se faz com uma mudança. O cristão, a gente fala que é cristão, mas a gente não é cristão. O cristão, ele muda. Ainda há pouco eu estou usando muito a palavra mesmice. Por quê? Porque eu vejo a pessoa mesma, ela não muda. Ela tem os mesmos trejeitos. Se não escutava, não escuta. Se não falava, continua não falando. Se fazia alguma coisa de uma certa forma equivocada, continua fazendo. Ela não se desenvolve. E o cristianismo é um processo de desenvolvimento, de maturidade, de amadurecimento.
E Deus se incomoda com esse não amadurecimento. É muito legal você ter um filhinho nenezinho ali, que é engraçadinho, mas você quer que seu filho vire sempre um nenê? E tem muitos pais, mães, fazendo com os seus filhos tenham 10, 20, 30, 40, 50, 60, e continuam uma criança. Ou não tem, ou vocês não conhecem. Que ficam protegendo os filhos, com 20 e poucos anos protegendo. Isso é um atraso. E começa com a questão espiritual. E a pessoa está achando que está ajudando o filho. Não amadurece. Nem o filho, nem a próprio pai, a mãe. Quem vos ensine os princípios elementares, os rudimentos elementares dos oráculos de Deus. E vos tende tornado tais que tendes precisão de leite e não de alimento sólido. Então vocês percebem que esta exortação, ela trata sobre o perigo da imaturidade. Imaturidade. O assunto aqui é justamente esse. É quando nós resistimos o trabalho de Deus pela palavra e nós preferimos o caminho da imaturidade. Porque o caminho da imaturidade espiritual, ele não requer muito de nós, em termos de entrega, sacrifício, consagração, disciplina. Eu diria que o oposto disso, da maturidade, é a religiosidade. O espiritualismo, a religiosidade, é o oposto da maturidade. Aí que tá. A pessoa nasce e os pais falam de religião, vai lá na tal da igreja, etc, etc. E a criança passa a ser um adolescente, depois um adulto. E que ela, quando fala de Deus, ela é religiosa, ela não tem uma vida espiritual. Porque os pais não tiveram essa experiência, não passam isso para o filho. Isso não quer dizer que o filho não possa, eu diria por amor, conhecer Deus, mesmo que os pais não tenham encaminhado. Os pais mais atrapalham, eu acho, do que ajudam. Porque os pais, à medida que não têm uma vida espiritual, não vão passar isso para o filho. Eu digo que 5% da população nasceu de novo. Eu vou dizer que eu estou 5 anos morando na Praia Grande, eu não encontrei uma pessoa que eu pudesse conversar e falar de Cristo. Eu digo e disse para algumas pessoas que eu sou carente em falar de Cristo. Carente, a minha carência é falar de Cristo. Tem gente que está carente de viajar, carente de namorar, sei lá, tem carências. A minha é de falar de Cristo. Entanto, o pessoal que trabalha comigo, acho que fica um pouco até aborrecido, porque eu fico falando muito de Cristo. Mas eu tenho que falar. E qualquer questão verdadeira tem que falar. E Cristo pediu isso para os discípulos. Porque quem é cristão é discípulo de Cristo. Nós vamos tratar este tema em duas partes, até porque nós não entramos no capítulo 6, especialmente os versículos 1 a 4. Porque toda essa porção aqui do capítulo 6, dos versículos 1 a 4, está dentro desta exortação. E aí nós vamos compreender o que é que o Senhor está nos falando. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque agora vamos construir esse argumento hermenêutico dessa exposição. Observe os versículos 1 e 4 do capítulo 5. O sumo sacerdote, que nos é apresentado aqui, está assim: pois todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído a favor dos homens, das coisas pertencentes a Deus, para que ofereça tanto dons como sacrifícios pelos pecados. O escritor desta epístola, ele faz um paradoxo muito importante. Por quê? Deixe-me lembrar algo para vocês. Esta epístola aos Hebreus, ela foi escrita para aqueles cristãos
que estavam vivendo aquilo que na história é conhecido como a diáspora. Esses cristãos judeus, eles estavam tendo uma profunda dificuldade no entendimento da conciliação dos princípios elementares do Velho Testamento, daquilo que eles entendiam como sendo os princípios fundamentais da espiritualidade, da lei. Por isso, esta epístola, ela faz uma, uma conexão muito profunda, em especial com o livro de Êxodo e Levítico. Então, nós encontramos aqui na Epístola aos Hebreus a interpretação, especialmente, do livro de Levítico. E esse paradoxo é fundamental para nós. Compreender isso é algo extraordinário, porque ele sempre vai fazer esse paradoxo entre Moisés e Cristo, entre Arão e Cristo, ou o sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Cristo. Nós sabemos que esses pontos, eles não podem ser desprezados. Por isso eu chamo a atenção de vocês. Senhores, veja a riqueza da explicação dele com versículos da Bíblia. Vocês, se forem uma denominação de igreja qualquer, ou mesmo na internet, vocês não vão encontrar pastores ou preletores que comentem a Bíblia do jeito que os que nós selecionamos aqui no canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano, tá lá. É uma riqueza descomunal que nós temos a oferecer. Mas as pessoas precisam ter o mínimo de coração, e é lógico o Espírito Santo, tocando o coração, vocês recebendo o Espírito Santo, deixando de ser ególatras, egocêntricos, endêmicos, para servir o outro, ouvir o outro, principalmente com o propósito da vida eterna, do melhor amor que é Cristo. Tem gente, eu também já passei por isso, tem gente que está solteira e fica procurando aí na noite, nos barzinhos, nas festinhas, alegria, um companheiro, uma companheira, porque todo mundo sente como se fosse um vazio. E ninguém vai completar esse vazio a não ser Cristo. Porque Deus que impingiu na criatura essa necessidade. E essa necessidade é vida espiritual. O ser humano não foi feito para ter uma vida natural. Ele foi feito para ter uma vida sobrenatural. Mas o inimigo assola o mundo, por isso que diz que o mundo jaz no maligno, e as pessoas são apaixonadas pelas coisas do mundo. Eu já fui, eu estou morrendo pelas coisas do mundo. Só que tem um problema, morrer pelas coisas do mundo. Você tem um certo ou um grande isolamento. E aí você tem que procurar um grupo de pessoas que querem falar só de Cristo. Isso é difícil, é 5%. Então, na localidade que eu estou, não consegui ainda. Tá certo que eu não sou uma pessoa que vai para baixo, para cima, procurando relacionamentos. A gente faz esse trabalho na internet. Quem sabe esse é o nosso objetivo. A gente começa a ter um grupo de pessoas, são vocês que estão nos ouvindo, para compartilhar com outras. E a gente, através do chat do canal YouTube ou do Instagram, a gente começa a conversar. E por isso que amanhã, sábado, nós temos a mentoria, né? Que tem esse objetivo de conversar sobre a transformação da mente. Por isso que eu falo mesmice. Mesmice é quando a mente não transforma. A pessoa pensa uma coisa hoje, passa um ano, continua pensando, passa 10 anos, continua pensando, e ela acha até que porque ela pensa daquele jeito, ela está certa. E não conhece a vida espiritual, onde que Deus vai dizer a cada dia para ela o que é para fazer. Então ela fica mundanizada. Ela é guiada pelo mundo, que jaz no maligno. Não por Deus, que é o Criador do universo, o mantenedor do universo.
E mais, não por amor a Cristo, que deu a vida dele há 2000 anos atrás, para nós podermos ter uma vida espiritual, religar a Cristo, viver em Cristo e Cristo viver em nós. Bom, vamos escutar quem sabe. Olha o versículo 4. Aquele que a si